Oi, meninas. Infelizmente, nossa internet caiu, né? Então, estamos retornando novamente. E agora aguardando a Audrey chegar. Eu estava elogiando a nossa internet. Eu estava fazendo elogios à nossa internet, né? E de repente ela cai. É assim mesmo. A gente em Barras de Axis diz assim, quando você quer que o computador funcione, aparelhos elétricos, então nós a gente emite 5, 5, 5, 5 para eles. Isso. Oi. Oi, André. Olá, tudo bem? Agora deu Tudo certo. bem? Opa! Ontem à noite deu, porque hoje não ia dar, né? Mas Exatamente, foi com perfeito. certeza. Com certeza. É, estamos É só o aí, graças a momentozinho Deus. do. Isso aí, momentozinho Do do delay, delay, que é um pouquinho chatinho, né? é, mas graças a Deus, tá bom? É, Vamos tudo começar, bem. porque nós só temos uma hora e esse Vamos, vamos tempo sim. passa muito rápido, É né? verdade, é E é um verdade, é verdade. assunto que eu acho que é para todas as pessoas, não só para as mulheres, mas são para todas as pessoas. E é muito importante o Exatamente. tema que você traz hoje. Então, eu vou apresentar para vocês, minhas queridas pessoas que estão aqui, né? Quem é a Audrey Denório Muniz? É Denófrio, É né? Denófilo, isso. Denófrio Muniz. A Audrey é nutricionista autônoma com foco em nutrição comportamental. Estou precisando dos seus conselhos, sabe? É nutricionista clínica, membro da MTN do Hospital Modelo de Sorocaba no período de junho de 2014 a junho de 2018. Ela fez o curso de especialização terapia nutricional enteral e parenteral e nutrição clínica. Pós-graduada em nutrição com tese a importância da terapia nutricional no processo de cicatrização das úlceras por pressão. Ela fez estágio de nutrição clínica no Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo, bacharelando em nutrição pela Universidade de Sorocaba, participou de encontros e hoje a Audrey está aqui para falar para nós sobre nutrição e o terrorismo nutricional quando a alimentação saudável é muito mais que peso. Audrey, eu estava passeando pelo seu Facebook e uma matéria muito importante que você colocou no seu Facebook foi referente a frutas, né? E você colocou até a quantidade de frutas, copo de suco que representa, e nós estamos assim em plena primavera, mas parece muito mais um verão, né, do que uma primavera. E a tendência, segundo a Climatempo, é que nós vamos ter um calor de 40 a 45 graus no estado de São Paulo. Então, vamos aproveitar para falar sobre esse tema tão importante que é a nutrição? Claro, vamos lá. Então, tá Então, bom. primeiramente, boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer imensamente a Meire pela essa oportunidade, né? Eu escolhi esse tema porque é um tema que eu gosto muito de falar no consultório com os meus pacientes, né? Surgem muitas dúvidas e visando
qualidade de vida e até evitando aí as questões de deficiências nutricionais, é um tema muito sério que a gente, como profissional, a gente tem que divulgar isso, né? A fruta é um dos pedacinhos. Eu só vou fazer uma pequena introdução, tá? Sobre o assunto, e aí a gente já entra na questão das frutas, tudo bem? Por que o terrorismo, né? Por que o terrorismo nutricional? O que está acontecendo aí hoje em dia, né? Por que uma hora uma coisa pode, outra hora outra coisa não pode, né? Então vamos lá, gente. O que acontece? A partir da Segunda Guerra Mundial, né? Longe de sexismo, tá? Com o advento da mulher pro mercado, quando ela sai de casa, né? A mudança dos hábitos alimentares começam a mudar também, né? Uhum. Então, você tem uma mulher mais presente no mercado de trabalho, onde ela não tem mais aquele tempo que ela tinha para se dedicar aos afazeres domésticos e principalmente aí a alimentação, tá? E aí a gente começa a passar por uma transição, por uma diferença, né? As pessoas começam a buscar coisas mais rápidas para se alimentarem, né? Então, coisas que são práticas, coisas que não demandem tempo, né? Então, isso vem agregando para o nosso dia a dia, né? Alimentos cujo consumo eles são mais rápidos de preparo, mas eles não são nutricionalmente equilibrados e balanceados, né? A gente fala aí, né? É um paradoxo muito importante. Nas últimas décadas, a gente tinha como situação nutricional do país a desnutrição. Hoje, metade da população está com sobrepeso e obesidade, né? E aí, isso é muito perigoso, porque a obesidade, ela é uma doença. E ela precisa ser vista como uma doença, né? Não é um simples comi demais, engordei demais. Não, ela é multifatorial, né? Ela tem vários fatores agregados e que precisam sim ser trabalhados, né? Então, o que acontece? Aí a gente tem uma busca desenfreada aí para a volta do peso saúde, né? E aí as pessoas começam a se perderem um pouquinho no que é saudável e do que não é saudável, né? Então, como eu brinquei com você ontem, Meire, né? A população, ela quer ser emagrecida, ela não quer emagrecer, né? E enquanto você tiver essa condição muito presente, não vai adiantar, porque isso precisa fazer sentido para aquela pessoa, né? Ela precisa entender que mudando os hábitos alimentares, o consumo dela, aquilo vai promover qualidade de vida, longevidade, né? Vai evitar uma doença cardiovascular, um AVC, um diabetes, né? E cada vez mais cedo a gente tem essas doenças aí na população, né? A gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Cada vez elas estão mais cedo na nossa população. E isso, é claro, reflete não só ao hábito alimentar, mas ao estilo de vida, né? Nosso ambiente aí, ele é obesogênico, sim. O que é um ambiente obesogênico, né? É um ambiente em que a gente está no estresse, a gente não dorme bem, né? A gente está aí focado no que é mais rápido, a gente tem um aumento de alimentos ultraprocessados, né? A gente saiu um pouquinho dos in natura, dos minimamente processados, e isso vai refletir com certeza na saúde e na disposição da população, e vai até diminuir a produtividade, né? Sim. Então, por que eu fiz aquele post das frutas e que eu acho muito importante? Porque é uma coisa muito simples e que eu tenho muita queixa no consultório. Nutri, mas eu não consigo comer fruta, né? A gente fala, nossa, mas como não consegue comer fruta, né? Longe de julgamento, claro. Mas não é de se duvidar. A rotina engole a gente, né? Se a gente for parar para pensar, a gente está muito mais voltado em produzir do
que se alimentar, né? Então, a questão das frutas é uma questão muito, muito bacana, muito importante, em que em pequenos momentos, né, e no seu próprio dia a dia, você pode estar introduzindo de maneira simples, né? Então, de repente, aí, nas suas saladas, de formas desidratadas, né, nas sobremesas, em pequenos lanches. Então, elas são importantes, por quê? Além delas trazerem vitaminas e minerais, muitas delas trazem uma quantidade significativa de água também, né? E aí, concomitante a esse calor de 40 graus, 45 graus, né? Onde a nossa umidade do ar está 17, 20%, né? A gente precisa se hidratar, sim. Claro que não só pelas frutas, né? Mas já é mais um artifício para ter uma hidratação adequada, né? Por outro lado, não significa que a gente introduzir o consumo das frutas na nossa alimentação que pode ser à torta e direito, né? Aí eu entro desmistificando aí um mito que vinha muito comum de que comer fruta à vontade está liberado. Não é assim, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente precisa entre 5 a 7 porções de vegetais no dia, sendo que as frutas correspondem ali 3 porções, né? Então, quer dizer, se eu aumento muito o meu consumo de frutas, eu também posso engordar com as frutas, né? Então, por isso que tudo tem que ser equilibrado, balanceado. Existem frutas, por exemplo, que para quem é diabético, a gente precisa evitar, dependendo aí dessa glicemia, né? Então, tudo tem que ser muito bem equilibrado, muito bem calculado. Entendi. Quando eu falo aí em 3 porções, é muito simples você atingir 3 porções de frutas no dia, né? Eu acho que se a gente tem 10 minutos para parar e ficar olhando no celular, a gente tem que ter 10 minutos para parar e descascar uma fruta para comer, né? Isso vai aumentar a minha disposição. Tudo que eu trago de informação para o meu corpo, ele vai processar, ele vai metabolizar e vai traduzir na minha produtividade, né, no meu estilo de vida, enfim, né? Então, essa questão das frutas é muito importante. Outra questão aí que eu trago de importante, que eu acho muito legal a gente frisar aqui também, né, é a questão aí dos alimentos, quem é bonzinho, quem é vilão. Não é isso, gente? Não tem essa coisa? Poxa, esse alimento é vilão, esse alimento é bonzinho. Não existe isso, tá? Isso é um marketing, nada mais do que um marketing, né? Que a própria indústria criou para poder vender os seus produtos, entendeu? Não existe alimento que é vilão sozinho e não existe alimento que é bonzinho sozinho. O que existe é o casamento entre eles, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque tem gente que sai comendo 5 ovos no dia, não é isso? Né? E aí, tem gente que sai comendo tantas coisas por dia. Então, poxa, a gente precisa, né, botar o pezinho no freio e ter consciência do que a gente está fazendo, né? O que acontece na maioria das vezes, Meire, é que sai algum estudo para a população X no lugar Y, sabe? Uma coisa muito específica, onde você não tem um N significativo, onde você não tem uma amostra significativa. Esses estudos têm alguns reveses, né? E aí dá certo ali e quer trazer para a população toda, né? A gente precisa entender que a população brasileira, ela é diferente da população norte-americana, da população oriental, né? Então, cada caso é um caso, né? A gente tem que ter essa individualização. Então, a alimentação consciente é essa alimentação, onde a gente tem um embasamento científico de qualidade e por isso que você precisa de um acompanhamento profissional, né?
ou então sanar as suas dúvidas com um profissional da área, né? De repente não dá, naquele momento não está dando para fazer o acompanhamento, tudo bem. Mas vamos procurar alguém que entende do assunto, alguém que estudou sobre isso, né? Porque senão fica muito vago, né? Aí as pessoas começam a comer ovo exageradamente, começam a cortar carboidrato exageradamente e tudo sem necessidade, né? E isso é muito importante para mim, porque eu trabalhei 7 anos em 2 hospitais aqui no Sorocaba, né? Então, quando eu vejo essas restrições alimentares absurdas, eu lembro muito da minha época hospitalar, onde as pessoas lutavam para viver e lutavam para comer, né? Principalmente a população aí, ou a população com câncer, os idosos, né? Pessoas que precisavam de sonda para se alimentar. Então, peraí, né? Por que fazer esse terrorismo? Não tem necessidade, né? Não há essa necessidade, certo? Então, assim, outra coisa que as pessoas me perguntam muito, né, e gostaria muito de compartilhar aqui com vocês, é essa questão do dia do lixo, né? Quem nunca falou do dia do lixo, né? Poxa vida, final de semana é o meu dia do lixo. Primeira coisa, gente, assim, do fundo do meu coração, nenhum alimento é lixo, tá? Sim. Tem muita gente passando fome aí fora, né? Então, existem alimentos que são mais calóricos? Ok. Existem alimentos que são menos calóricos? Ok. E tá tudo bem, né? Tá tudo Tá tudo certo. bem. Tá tudo bem, né? Eu não preciso me culpar porque eu comi um bolo de chocolate numa quarta-feira no meio da semana, por exemplo. Desde que na próxima refeição eu volte ao equilíbrio, né? Então, assim, poxa, o que acontece na maioria dos casos é o seguinte: a pessoa escorrega numa alimentação, numa refeição, por exemplo, e ela acha que o resto da semana inteira já foi perdida. E não é assim, né? O meu organismo, ele precisa de nutrientes todos os dias. Eu brinco com os meus pacientes, eu falo assim, gente, meu corpo não sabe o que é sábado e domingo, ele não sabe o que é segunda-feira, né? Ele precisa aí de nutrientes todos os dias. Não adianta eu fazer uma refeição extrapolada no final de semana e na segunda-feira comer água e alface. Não adianta, né? Não fecha a conta. O segredo, né? Principalmente, isso já foi comprovado cientificamente, né? O segredo de evitar uma compulsão alimentar, por exemplo, é você ter esse equilíbrio, né? Opa, hoje eu dei uma escorregada? Vamos voltar na refeição seguinte, né? Vamos voltar ao equilíbrio na refeição seguinte. Não está perdido, né? Não. Claro que a gente precisa ter uma constância e a gente precisa ter uma moderação, né? Não dá para a gente escorregar todos os dias também, né? Então, essas coisas que às vezes eu fico pensando, sabe, Meire? As pessoas se culpam tanto e isso só traz um problema maior para a vida delas, né? Sim. Existe um estudo, que é o estudo de Minnesota. Ele é bem antigo, né? Que ele fala sobre o efeito sanfona, tá? O efeito sanfona, ele é um termo bem corriqueiro, né? A gente acha que ele é um termo bem corriqueiro, assim, né? Ai, não, ele foi estudado e ele é comprovado, tá? Principalmente nesse estudo. Então, o que que acontece? Eu acho que aí é um estudo muito válido a gente dar uma pincelada aqui, até pelo tema da nossa live, tá? O efeito sanfona nada mais é quando você começa a fazer uma dieta muito restrita, sem acompanhamento, sem equilíbrio dos nutrientes, tanto dos macronutrientes que eu falo, carboidrato, proteína e lipídio, e os micronutrientes, vitaminas e minerais, tá? Isso é um plano alimentar equilibrado, tá? Então, você começa a fazer uma dieta muito restrita, pode ser em nutriente ou pode ser em caloria, tá? E aí você começa, tal,
E aí você se mantém ali e chega uma hora e vai se privando. Você olha a barrinha de chocolate ali, você fala, não, eu tô de dieta, eu não posso comer chocolate, nem pensar. Começa a jogar uma carga negativa naquele alimento, né? Isso. E aí, conforme vai passando... exatamente. Conforme vai passando o tempo, né? Conforme vai passando o tempo, você não consegue mais sustentar esse tipo de dieta restritiva. Ou porque você vai estar muito em déficit o seu organismo vai estar pedindo e você não vai estar dando, tá? E aí, de uma hora ou outra, o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Ele vai pedir para você, ó, tá faltando isso. E você tá ali, ó, não, eu não posso comer isso, entendeu? Chega uma hora, você não aguenta mais, você perde para o seu corpo. Você perde para o seu corpo, porque você está deixando de ter energia, você está deixando de viver. Em outras palavras, é isso. Resumidamente, é isso. Tá? E aí você se permite comer um pedacinho daquela barra de chocolate. Ora, quanta carga negativa você já não jogou naquele chocolate, né? Quanta coisa ali, quanta vontade, quanto sentimento de culpa você não jogou ali, né? Você não consegue ficar só naquele pedacinho. E aí vem a compulsão alimentar, onde em vez de um pedacinho, você come a barra inteira, né? E aí o que acontece? Fisiologicamente falando, né? Quando você faz uma dieta muito restritiva, você acaba usando a sua massa muscular como fonte de energia, tá? Por quê? É muito mais fácil para o corpo usar massa muscular como energia do que gordura. Seu corpo é muito inteligente. O último compartimento que ele vai usar, é a gordura para te manter viva. Então, ele vai usando a sua massa muscular, porque é rapidinho ali para ele conseguir energia, né? Principalmente para o seu cérebro, tá? Se você tem menos músculo no seu corpo, você consequentemente gasta menos energia também, tá? E aí o seu metabolismo, ele reduz. Ele reduz. Por quê? Poxa, não sei quando ela vai me dar comida de novo, eu tenho pouco músculo no meu corpo, eu vou ficar quietinho ali, entendeu? Isso é o que ocorre fisiologicamente. Psicologicamente falando, você traz a culpa. Por quê? Você comeu a barra de chocolate inteira, no momento foi lindo, maravilhoso, mas e depois? A cobrança. A cobrança. Traz a cobrança. Né? A cobrança. Aquela relação. A autopunição, aquela relação totalmente não saudável com a comida, com o alimento. Ou seja, você usou aquilo para tapar um buraco. Sim. Né? E aí o que acontece? Você reganha o peso. Porque meu metabolismo está baixinho. Então a tendência de eu absorver, de eu acumular aquilo ali para mim, é muito grande. E aí é onde você engorda o dobro. Já ouviu falar de engordar o dobro? Né? Já. E aí o que acontece? Culpa e dieta restritiva. Então é um ciclo, né? O efeito sanfona nada mais é do que um ciclo. Então, se você não trabalhar a parte do equilíbrio e a parte psicológica, não tem mudança de comportamento, né? E quando não tem mudança de comportamento, não tem mudança de hábito. E aí, onde entra? Poxa, desculpa o termo, que saco ir na nutricionista, porque ela vai me tirar isso, ela vai me reduzir aquilo. E não precisa ser assim, né? Porque um plano alimentar equilibrado, ele está pautado tanto nos alimentos saudáveis, nutricionalmente adequados, mas também nas escorregadelas do dia a dia. Né? Sim. Daqui você tem uma vida social, você precisa ter uma vida social. Né? O que eu quero dizer aqui é que você não precisa deixar de ir numa festa, ou você não precisa deixar de almoçar na casa dos seus pais porque você está de dieta. Né? Tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Né? E se você não
começar a ter essa relação saudável com o alimento, não adianta, né? Até quando a gente começar a falar que um alimento é vilão ou um alimento é bonzinho, a gente não vai estar no caminho certo. Olha o julgamento que você faz por um alimento, que é uma fonte de energia, né? Então, quando você diz o alimento é vilão, você está julgando, está excluindo ele de uma forma Exatamente. tão feia, né? Quando Negativa, nós... né? E é por isso, exatamente, e é por isso que eu falo, Meire, poxa, eu trabalhei 7 anos no hospital e você vê as pessoas lutando para comer, né? Sim. Frente a isso é muito triste. Como você disse, é muito triste, né? Você poder comer o que você gosta e não comer pelo simples fato que, não, isso agora não posso mais. Como assim não pode mais? Né? Você não precisa ter saúde para entrar na calça ou no vestido do casamento daqui a 3 semanas, né? Você precisa ter saúde a sua vida inteira, né? Então, você ter uma alimentação saudável não significa que você vai estar em restrição calórica pro resto da vida, não, né? Claro que não. Significa você trazer saúde para o seu corpo físico. E isso vai refletir automaticamente no espiritual também, né? Então a gente precisa, tudo que a gente coloca para dentro da gente, a gente vai transformar isso, seja em energia física, como energia vital, como energia espiritual, né? Então, é uma fase assim que a gente precisa parar, repensar as coisas, né? Principalmente frente a essa pandemia, né? A gente sabe que as pessoas ficaram mais dentro de casa, né? Ficaram mais ociosas e começaram a buscar no alimento um conforto, né? E aí entra também a parte da terapia. A terapia é muito, eu sempre falo, a gente É precisa muito de importante. três profissionais para a nossa vida, o resto da vida, eu costumo brincar. Uma terapia, uma nutricionista e um personal, né? Um educador físico. São três profissionais que você vai levar para o resto São da sua três vida. pilares, né? Que a gente Três pode dizer pilares, 3 pilares. exatamente. Importantíssimos para você ter uma vida saudável, ter uma velhice, né? Hoje, por Exatamente. sinal, é dia do idoso, É verdade. chegar a uma idade, hoje é dia do idoso. Então, chegar a um patamar de vida com saúde, trabalhando, tendo mente saudável, corpo saudável, tudo depende dessa qualidade de vida que você está colocando. Claro. E da realização dos sonhos e dos propósitos, né, Meire? Né? Muitas das Sim, vezes, e como? muitas das vezes eu pergunto pro meu cliente, pergunto para as pessoas, e não só cliente, porque eu gosto de falar muito, eu gosto de conversar muito, sabe, Meire? Então, às vezes as pessoas chegam e Sim, falam, né, quanto que eu preciso pesar para estar saudável? Eu rebato o seguinte: qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo de vida? Não de corpo. sim. Aí ela fala: eu quero viajar. Ou, eu quero comprar uma casa. Ou, eu quero ver os meus netos crescerem, os meus netos se formarem. Aí eu falo para ela: então, aí está o seu objetivo. O porquê você tem que se alimentar bem, né? O porquê você tem que ter uma qualidade de vida, uma saúde, né? E Exatamente. é uma coisa que a gente precisa trabalhar, assim, é essa questão de você ter esse comportamento frente à comida. Aproveitando hoje no Dia do Idoso, né? Vamos pegar um exemplo, vai? Vamos pegar um exemplo. Uma senhora de 65 anos, vamos supor, tá? Ela hoje lê que leite faz mal e ela para de tomar leite.
Como que eu faço com a oferta de cálcio dessa paciente? Ah, Audrey, mas tem cálcio em outras coisas. Tudo bem, mas por que ela parou de tomar leite? Né? Porque ela viu no jornal, ou ela viu pior, ela viu na internet, né? Não, né? Não é assim, tá? Cada alimento tem a sua função. E até que não saiam estudos elegantes, e o que é um estudo elegante, tá? É um estudo bem desenhado, um estudo bem delineado, né? Comprovando isso ou aquilo, não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo saco e falar que tá tudo bem, né? Não existe. Então, a gente Querem tem que colocar todo lembrar mundo dentro de formas e estruturas, né? exatamente, Padronizar todo mundo. Não tem como padronizar. exatamente. Não tem como, não tem como, né? E então é uma coisa que me preocupa muito, essa questão aí dessas restrições severas, né? As pessoas começam a tirar glúten para emagrecer, começam a tirar lactose. Gente, não precisa, tá? A questão do glúten e da lactose, a gente só vai restringir no momento que a gente tiver uma condição patológica, né? No momento em que isso causar uma intercorrência, uma intolerância, por exemplo, no caso da lactose, uma alergia no caso do glúten, em que a sua estrutura fisiológica, então os seus intestinos, a sua pele, começarem a responder de forma não natural a isso, né? Fora isso, não precisa, né? Não precisa ter medo de carboidrato, né? Muito pelo contrário. Ainda brincando com você ontem, a gente até comentou isso, né? Às vezes as pessoas tiram tanto carboidrato e aí, como eu falei, o que vai usar de energia? O músculo, né? E isso faz com que eu também toda aquela proteína que está sendo ingerida, primeiro ela não vai construir músculo, mas pior ainda, ela não vai participar do meu sistema imunológico. E aí o meu sistema de defesa vai lá para o chão. A tendência de eu ficar doente quando eu começo a restringir muito carboidrato é muito grande. Então perceba, você quer corrigir uma coisa, mesmo que isso te abra a mão da sua saúde, até que ponto vale a pena, né? Então, é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, sabe? Muito claro, esclarecer bastante, né? São mitos que foram criados e que, infelizmente, é um desafio. Eu não vou dizer que é difícil, tá? Porque tudo que é Não, difícil, o nosso cérebro já coloca uma barreira, então eu vou dizer que é um desafio. são desafios. E deixo isso para as pessoas também, né? Ai, não, é muito difícil perder 5 quilos. Não, é um desafio. Se você fala que é difícil, você já está criando uma barreira aqui dentro. Então a gente precisa muito cuidado com as palavras, com o que a gente ouve, É né? isso que eu ia perguntar. Audrey, fala um pouquinho para nós, porque nós temos pessoas que só comem salada. Passa a semana toda só na salada. Aí vai para o final de semana. Não, mas no final de semana eu posso comer aquelas comidas que vão me engordar, gordurosas. Ele já vai a sua mente Pré. já vai trabalhando que aquelas comidas que ele vai ingerir não são adequadas. Mas daí ele passa de segunda a sexta-feira só na salada. E como fica essa situação? A nível de energia, de corpo? Fica daquela situação que eu comentei com você, da questão do dia do lixo, né? Então, quer dizer, ele priva totalmente, ele priva a semana inteira, né? E no final de semana, ele aumenta o consumo, né? Então, se ele dividisse esse consumo que ele faz no final de semana, ao longo da semana, eu garanto para você, Meire, que ele comeria
menos da metade do que ele come no final de semana. Sim. Né? Menos da metade. Estaria muito mais... Se alimentaria muito melhor. Muito melhor. Teria um equilíbrio. Muito melhor. E não né? se julgaria. Não se julgaria, exatamente. Existe, claro que isso um profissional mais adequado da área pode estar explicando melhor, mas é uma coisa que é legal a gente saber, é legal a gente citar aqui também. Existem dois tipos de fome principais que a gente trabalha aí, a fome física e a fome emocional. Né? Então, a fome física é aquela fome que seu corpo está pedindo para você. Né? Seu corpo está dando sinal para você. Opa, a bateria está acabando. Então, eu estou precisando de energia para recarregar. Né? Então, é a dorzinha de cabeça, é o estômago que ronca, né? É essa molezinha que dá. Então, essa é a nossa fome física. E aí a gente vai, se alimenta com uma porção razoável de uma alimentação equilibrada e tá tudo bem. Pronto, tô saciado, né? E existe a fome emocional, que infelizmente hoje 70% da população sofre com a fome emocional, né? Que é aquela fome que ela vem repentina, você tem vontade específica de uma coisa só. Você come um prato de salada, de arroz, feijão, você não se sacia, não é aquilo que você quer, né? Então, quando a gente tem esse desbalanço, esse desequilíbrio entre fome física e fome emocional, a gente tem uma compulsão, né? E aí, para a gente reverter o quadro dessa compulsão, fica muito mais difícil, né? Muito mais dificultoso recuperar o equilíbrio. Né? Por isso que o equilíbrio é tudo. Né? Poxa, hoje... Porque acontece, né, gente? Claro, a gente está numa situação corriqueira, no dia a dia, enfim... E, de repente, não deu tempo, tive que parar e comer um hambúrguer, sei lá, né? Tá, tudo bem, mas não vamos jantar pizza, né? Por quê? Porque agora eu perdi meu almoço, então o resto da semana tá perdido. Não, né? Não existe. Costuma brincar que quem paga a conta no final do mês é a gente mesmo. Uhum. Eu colocaria dentro do meu trabalho até uma questão da fome espiritual, tá? Sim. Mas eu vou só ler uma colocação para você, Andrei. Eu achei uma colocação muito bonita. A Mara Moraes, às vezes nós ouvimos alguém falar que emagreceu fazendo algo, aí nós vamos fazer a mesma coisa e não dá o mesmo resultado. Realmente nós somos indivíduos e cada um uma individualidade, né? Cada um é um corpo, é isso que você realmente coloca. Exatamente. Né? Nós temos aqui várias pessoas maravilhosas que estão assistindo aqui. E só para dizer a você, eu estou trabalhando com algumas pessoas onde eu colocaria também, não tenho embasamento científico nenhum nessa área, eu só colocaria para você no sentido de que existe também a fome espiritual. Sim, é verdade. O que seria a fome espiritual? É aquela necessidade de comer hoje o que você não conseguiu comer quando era criança, porque teve escassez, foi proibida de comer, não era o momento, não tinha, havia falta. Sim. Eu queria comer um pedaço de frango a mais e não poderia, então hoje eu me escassio uma quantidade enorme. Eu queria comer um pedaço de carne quando era criança, eu tinha que dividir o bife, porque os mais velhos tinham que comer primeiro. É verdade. As crianças não. Né? Mas por que você come de uma forma tão compulsiva hoje?
aí você vai verificar quem do seu sistema passou fome. E você verifica que a minha avó tinha dificuldades financeiras e tinha que dividir um bife para os 10 filhos fazendo um almoço, né? Misturando com pão e aquelas dificuldades. Então, a fome, na realidade, muitas pessoas... Eu estou achando fantástico a sua colocação, André. Sabe, foi assim, acho que foi amor à primeira vista, né, que nós tivemos essa conexão de alma. É verdade, é verdade. Porque ela tem tudo a ver com a questão do sistema familiar, da energia, da física quântica, de você olhar para trás e hoje eu preciso comer. Sim. Hoje eu não posso fazer diferente porque eu tenho que ser igual a minha avó era, igual a minha bisa. Né? E ainda te trago um parênteses, né? Ainda pensando nessa, desculpa te interromper, ainda pensando nessa fome espiritual. Também ouço muito assim, ó. Ah, eu moro com a minha mãe ou eu moro com a minha avó. E aí, se eu não comer o que ela preparar, eu vou estar chateando-a, né? Tem muito isso, né? Ela vai ficar chateada comigo, né? E aí, qual que é o meu conselho, né? Qual que é a minha orientação nesses casos, né? Você pode aprender a falar não, né? Não tem problema. Mas você tem modos e modos de falar não, né? Então, você aceitar um pedacinho hoje, olha, vó, olha, mãe, muito obrigada, tava uma delícia. Mas a partir de amanhã, não vai ser sempre que vai dar pra gente, pra eu ficar aceitando, porque eu tô no momento em que eu tô me reorganizando externamente e internamente. Então, eu preciso da alimentação para isso, porque eu preciso atingir tais, tais e tais objetivos. Eu sei que isso vai me ajudar. E vem cá, por que a gente não tenta cozinhar alguma coisa mais saudável aí, entre aspas, né? Junto. Então, trazer a realidade da família, né? Trazer esses novos hábitos para a família, né? Então, você sempre intercalar uma coisa com a outra. Nenhum vai sair chateado e nem outro vai sair prejudicado, né? Porque a gente tem muito isso, sim. Isso é muito presente também, né? E, é porque minha mãe prepara comida de forma gordurosa. Tá, mas como que sua mãe está preparando a comida, né? E aí, como profissional, a gente também consegue ajustar isso, né? Olha, em vez dela usar isso, dá para ela usar isso, né? Olha essa estratégia, que legal, leva isso para ela, o alimento vai ficar igualmente saboroso, né? Então, é questão de conhecimento, é questão de ter essa vontade de também se cuidar, né, Meire? Eu sempre falo, a nossa parceria é 50-50. Os meus 50% eu vou dar 100%, mas também depende muito da pessoa que chega até a mim. Se ela chega, não, eu vim porque o médico falou que eu preciso emagrecer, vai ser mais desafiador, porque não está fazendo sentido para ela, né? E é aí onde eu tento procurar algum gatilho, onde eu tento buscar ali, né? Qual que é realmente o sentido dela estar ali para tentar trazer para ela uma ressignificação de tudo isso, né? E compartilhar que ela pode, sim, emagrecer, mas não só porque o médico falou, né? Mas por conta disso, disso. E aí cada um é um, né? Aí entra a individualidade, né? Cada um é um indivíduo por si só. Então essa história também, gente, de dieta de gaveta não adianta, tá? Você pega ali na internet uma dietinha de gaveta, não, né? Preciso sair comprar da lua, do abacaxi. Nossa, tem um monte, né? Tem um monte, meu Deus. E pior, tem umas que a gente sabe que não vai fazer nada, mas tem outras que são prejudiciais. E aí é onde mora o perigo.
né? Onde elas vão impactar o seu organismo de forma totalmente aí prejudicial, né? Então, é muito interessante esses tipos de fome. Existem 9 tipos de fome, pelo que eu saiba, né? Mas eu trabalho mais esses 2 e agora você também me trazendo esse é mais legal ainda, né? Mas são 9 tipos de fome. E quais são? Eu não vou lembrar de cabeça, eu só lembro desses 2 porque são os que eu trabalho mais, entendeu? Mas tem vários, depois se você quiser eu deixo para você. Tem vários tipos. Tem, né? É que realmente, como esses 2 são os mais frequentes, então esses são os que eu lembro de cabeça. Mas depois eu procuro e deixo bem certinho aqui para vocês. Aldrey, deixa eu te fazer uma pergunta, é que eu ouço muito. As pessoas chegou a uma certa idade, ela tem que se alimentar até as 17 horas, 18 horas. A partir daí, você não pode comer frutas, você não pode se alimentar mais, porque senão você não vai ter uma boa digestão, você não vai dormir, e são as histórias que conto para nós. A Isso é gente tem que real? fazer um livro, né? A gente poderia fazer o livro. Histórias que contam sobre uma nutrição distorcida. Eu acho que ia ser um livro bem bacana. Bom, vamos lá. Sim. Né? Vamos lá. O que acontece? Antes de você, só um instantinho. Antes de você responder a minha pergunta, a Kelly Cristina pergunta: o que você acha do jejum intermitente? Fica a pergunta aqui também. Você percebe que nossa live hoje está cheia de coraçõezinhos, está cheia de curtidas, o pessoal está amando, né? Nós temos aqui o seu Josué que está colocando coração, compartilhando. E essa pergunta da Kelly também é muito importante. Então vamos lá. Você quer que eu repita? Tá. Não, eu vi aqui, eu também consegui ler aqui, aí eu eu vou responder e depois eu respondo a sua, tá bom? Então vamos lá. O jejum intermitente, gente, é o seguinte. Eu costumo dizer que o jejum intermitente ele é um bebê. Ele está nascendo ainda, tá? Existem alguns estudos, né, que apontam algum benefício para determinadas populações específicas, públicos específicos. Então, doença cardiovascular, não, desculpa, doença cardiovascular não, mas resistência insulínica, né? A circunferência abdominal muito aumentada, enfim. Mas não tem evidências concretas ainda, tá? Então, a gente não pode prescrever jejum intermitente à torto e direito. Tem muita gente boa que prescreve, né? Mas precisa ter um alinhamento aí, tá? Na literatura hoje, né? A gente não tem o jejum intermitente, como é que se fala? Validado pelas sociedades médicas, tá? Então, Aldrey, tá? Eu não trabalho com jejum intermitente até que não seja validado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela Sociedade de Endocrinologia e Metabologia, né? Então, até que órgãos, né, de peso não validem isso, o jejum ainda está crescendo, né? Mas a nutrição é uma ciência, desculpa puxar o saco, maravilhosa. Então, hoje eu falo isso para você, mas daqui a 6 meses eu não sei, tá? Eu não sei, porque cada dia as coisas vão mudando e muito rápido na nossa área, tá? Então, hoje o jejum não tá validado, mas daqui a 6 meses eu não sei. Então, a única coisa que a gente tem aí validado cientificamente ainda é o velho comer de 3 em 3 horas, né? Então, pelo menos essa é a linha que eu trabalho. Claro, que eu não tem vários profissionais, muito bons profissionais, né?
mas cada um segue uma linha. Eu, né, Audrey, não sigo ainda a linha do jejum intermitente justamente por isso, porque a gente não tem dados científicos suficientemente validando, né? Fora isso, o que acontece com o jejum? O jejum intermitente, ele tem vários protocolos, né? Então, precisa ser muito bem treinado por quem está aplicando o jejum intermitente também, né? Então, só que estou te prescrevendo jejum intermitente. Espera, mas você precisa ter um conhecimento do que você está aplicando. Tem vários protocolos. Tem jejum de 16 horas, tem jejum de 5x2, enfim, né? Então, você precisa manjar muito bem, né? Não é simples aí, pronto, um jejum e tá tudo bem, né? Então, na minha opinião, o jejum intermitente ainda não é validado, para mim não é consolidado, falando nutricionista Audrey, né? Mas pode ser que você encontre algum profissional na área que já tenha treinamento, que já tenha, né, alguns resultados, e aí vai depender do profissional. Mas na literatura ainda não tem nada muito bem desenhado sobre isso, certo? Falando sobre a sua pergunta, né? Lembra que eu comentei que o nosso organismo, ele não sabe o que é sábado e domingo e ele não sabe o que é segunda-feira? Com o horário é a mesma coisa, tá? Tem gente que tá lá 6:01 e não bota mais 1 grão de arroz na boca, né? Não é assim, tá, gente? O que acontece, tá? É uma pergunta muito legal mesmo, porque realmente é uma coisa que vem difundindo sem necessidade, tá? A gente deve comer menos à noite, sim, tá? Por quê? Porque quando passou das 6 horas, e por isso que a gente tem as 6 horas tão ali, né, tão taxado na nossa mente, passou das 6 horas, ou enquanto o dia ele está escurecendo, o nosso ciclo circadiano ele está mudando, tá? Então, o nosso organismo ele vai desacelerando a partir das 6 horas da tarde, né? Para quê? Para fazer com que o meu organismo descanse, senão ele não vai descansar, né? Então, a produção de hormônios a partir das 6 horas da tarde é diminuída, tá? Então, para quê? Para que você descanse e, consequentemente, o seu metabolismo ele reduz, né? Então, não é que comer à noite engorda. Depende de duas coisas, tá? Depende do quanto você se programou ao longo do dia, tá? Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma quantidade X de calorias para ingerir no dia, o dia inteiro, tá? Se eu consumir X mais 1 a partir das 6 horas da tarde, eu vou engordar. É normal, porque eu estou aumentando o meu consumo do que eu precisar, né? Então, tem gente que vai lá e almoça tudo de caloria que ela podia no dia. Vamos supor que ela almoçou 1 hora da tarde. 2 horas, se ela comer alguma coisa, ela também vai engordar. Percebe? Então, não tem muito essa questão, né? E outra coisa, é o que você come à noite, né? Por você estar com esse metabolismo mais lento, é importante que você traga coisas mais leves para o seu corpo, né? Tanto que quando a gente monta um plano alimentar, a quantidade parcial de ingesta de caloria do jantar é menor do que do almoço, por exemplo, justamente visando isso, né? Mas não existe essa coisa que você precisa parar de comer até um certo tempo, não, né? Depende do que você comeu ao longo do dia, se você já extrapolou a sua meta ao longo do dia e comer 5:02, pode ter certeza que você vai engordar, né? E não precisa chegar necessariamente até as 18 horas, tá? Mas se você não atingiu esse X de calorias até as 18 horas e comer após as 18 horas dentro do que a gente planejou para você, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, você precisa sim
dessa parte, desses nutrientes à noite, por exemplo? Claro que a gente vai estudar uma alimentação mais leve para você à noite, né? De repente a gente deixar o arroz e feijão pro almoço e trazer para o jantar, de repente, um sanduíche natural, uma sopa, uma salada mais reforçada com todos os grupos dos alimentos, não só a salada, né? Você trazer alimentos que vão ajudar no seu sono, que vão ajudar você a descansar melhor, que não vão exigir tanto da sua digestão, é muito bacana. E a gente tem isso, a gente tem esses mecanismos, né? Então, essa história de que tenho que comer até certo horário, não existe, tá? Não existe. O nosso corpo ele não vai saber o que é 6 horas da tarde. Claro, fisiologicamente você tem essa desaceleração, né? E se você comer muito à noite, também teoricamente você está menos ativo, a tendência é você engordar. Por isso que a refeição deve ser mais leve. Ótimo. Obrigada pelas explicações. Imagina, deu para entender certinho? Meu Deus. Como deu? É muito bonito. Audrey, uma das coisas que, logo no início das suas colocações dessa live, você citou o tempo que você trabalhou dentro de um hospital, né? E as pessoas sentem aquele vazio, e acho que até uma tristeza, porque não podem comer aquilo que gostariam realmente de comer. E durante algum tempo se privaram para um regime, para um corpo bonito, não tem nada de errado. Só estou levantando a questão que eu acho muito profunda, quando você trabalha com um ser humano dentro do hospital e observa os comportamentos de culpa, de tristeza e de autocobrança. Por que eu não comi tal coisa? Ou porque eu comi em excesso? Eu acho que é desafiador esses momentos. Muito, muito. É muito, muito mesmo, assim, sabe? Infelizmente, a maioria das pessoas, elas não têm uma visão preventiva, né? Elas têm uma visão de quando a bomba já estourou, né? E aí é muito mais desafiador você lidar com uma situação dessa, né? Então, assim, essa questão da culpa, do corpo perfeito, né? Infelizmente, isso é mídia, né, Miri? Não necessariamente você ser magro quer dizer que você é saudável, né? E não necessariamente você ser obeso ou sobrepeso, você é saudável. Tem muito obeso, sobrepeso que é desnutrido. E você fala assim, como assim, Andrei? Né? Como assim? Você vai fazer um exame de sangue dele, ele tem várias deficiências nutricionais, de vitaminas, minerais, né? Então, o que é desnutrição em si, né? O que caracteriza isso, né? É realmente uma falta de alimentação equilibrada, né? E aí você pega, de repente, uma pessoa magra e o colesterol é lá em cima, né? Então, qual o valor de saúde você está trazendo para você, né? Número, peso na balança, né? E aí você pega um exame que tá... O que está acontecendo aqui dentro de mim, né? E aí você vê que está tudo desequilibrado. E vale a pena? Vale. Hoje você é magro e tem chance de ter um infarto, um AVC, né? Então, eu trouxe realmente essa questão
porque eu vivi 2 momentos da minha vida desafiadores, André. Eu vivi com o meu pai. Ele chegou um momento que ele queria comer algo e não podia. E aí eu fui estudar, fui verificar todo o sistema familiar, a infância dele, pelas dificuldades, né, que ele teve, ele não teve o que comer. Então, ele comeu em excesso. Na época, o cardiologista nos disse, as veias estão realmente entupidas pelo excesso de gordura, e foi aonde deu um infarto, e ele foi fulminante, esse infarto. Aí eu revivi essa história com o Valdir, meu marido. Foi da mesma forma. Então, e a constelação e toda essa questão sistêmica me fez olhar com profundidade. Por isso que eu falo, uma questão espiritual também. Quando ele teve condições, como promotor de justiça, quando passou, tinha condições de comer, ele comia muito fácil. E ele não tinha a questão de dosar, não. Sim. Se era carne gorda ou magra, se era X de calorias por dia, não tinha isso. E um outro ponto que você colocou bem é que trabalhava muito dentro da promotoria de São Paulo e comia o que dava, o que tinha, e para ser mais rápido, para cumprir horário, para produzir. Também teve 2 AVCs, no terceiro ele não aguentou. Então, são pontos, são referências que eu tenho e trago para todos vocês que estão aí e que eu vivi. Tudo que a Audrey acaba de dizer, eu vivi. E não é muito agradável, não. Não é não, né? É complicado. Sim, e é por isso que hoje, Audrey, faz 6 anos, mais ou menos, eu venho num processo de reeducação alimentar. Não de emagrecimento, mas de reeducar. E não Reprogramar. excluo nada. Sim, eu digo para as pessoas, não excluo nada. Tudo que vocês excluírem, vocês vão automaticamente voltar para algo que não é agradável. Exatamente. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito. Né? Tudo que você se priva demais, uma hora ou outra, quando você se permitia comer, você vai comer o dobro. Pode ter certeza. Né? E claro que na época, né, mais antiga, a gente não tinha muito esse conhecimento ainda, né? Então não dava para trabalhar muito comportamento, né? As pessoas não tinham muito essa linha de raciocínio, né? Então, e infelizmente isso impacta de maneira negativa. Mas enquanto a gente puder começar a trazer isso o mais breve possível para o nosso dia a dia, mais chances a gente está aí de evitar o pior, né? Audrey, eu acho que nós estamos no horário, né? Já passamos 10 minutinhos o Facebook, Nossa, sorte mas que o Facebook... nem parece. Não, e nós temos muito para conversar, Audrey, né? Com certeza, Eu ia até citar um exemplo, como você disse que come, que você exclui, depois você, a hora que você puder, você vai comer demais. Eu tenho, a Juliana Haddad não está aqui, mas nós estávamos no grupo escoteiro, foi uma época que eu não fazia reeducação, eu fazia regime. Eu dizia, tem uma eu não diferença muito como grande. bolo de forma nenhuma. E ela fez, a mãe fez um bolo muito gostoso. Eu lembro
Retornou. Oba! Infelizmente, foi minha ligação, tá? E naquele dia eu comi foi um prato de bolo, acho que uma tigela de bolo, entendeu? E a partir daquele dia eu comi bolo, assim, fazia uma falta, parece. Então, nada se exclui, nada se exclui e nada se exclui. Exatamente. Tá bom? Tá bom. Aldreia tem uma gratidão imensa. Foi uma benção essa live. Mais uma vez, agradeço de coração. Com certeza, ela contribuiu muito com as pessoas, contribuiu com o universo. Quero te conhecer pessoalmente ainda, né? E vamos nos reunir após essa pandemia toda, para a gente sentar e tem muita coisa para conversar. Agradeço de coração todas as pessoas que estão aqui, que nos acompanham no nosso canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, né? Agradeço você de coração e toda a sua ancestralidade. Quem encerra é você. Querida, muito obrigada, né? Como você sabe, é a primeira live que eu faço, eu tava bem nervosa, né? Mas é o que a gente falou, né? É uma conexão de alma, eu me senti muito à vontade de estar aqui conversando com vocês. Talvez porque é um pedacinho meu que eu preciso compartilhar, que eu preciso levar para frente, né? E isso me faz muito bem poder compartilhar com o universo, tudo isso que chega até mim. Então é uma gratidão imensa, né? Também quero muito conhecê-la pessoalmente. Acho que a gente tem bastante coisa para conversar, né? E é isso aí. Muito obrigada. Obrigada também todo mundo que esteve aqui com a gente. E é isso. Beijo. Gratidão imensa. Querida, Gratidão, gente. Recebe um abraço Obrigada. e um beijo bem gostoso. Tchau, Bom final beijo. de semana. Obrigada E pra você aproveito também. para dizer a vocês que terça-feira, convidar todos, que nós teremos a querida Desirê Oliveira. Quem é Desirê? A Desirê é a co-criadora do alinhamento energético, fogo sagrado, terapia transdimensional. A Desirê vai nos dar a honra, o prazer, é a minha mestra, vai estar aqui conosco também. Vai trazer o tambor, vai trazer todas as orientações xamânicas, né? Toda a orientação do fogo sagrado, do ouro verde. Então, eu convido todos vocês para estarem juntos na terça-feira, novamente. Beijos. Beijo. Bom final de semana. Gratidão. Obrigada para vocês também. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.